Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria contar então minha experiência da salvação que eu alcancei pela graça de Deus. Eu quero ler o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. E o versículo 16. Então diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é só esse versículo que nós vamos ler, e eu vou aproveitar esse versículo, porque foi o versículo lido no dia que Deus me salvou. Então, eu quero contar rapidamente a minha experiência. Quanto tempo que eu teria, irmãos? Meia hora, tá bom? Eu vou ver se eu consigo falar em menos tempo para vocês, mas porque se eu fosse contar a minha experiência, quanto tempo demora para passar por uma porta? É rápido. Então, se eu fosse contar a minha experiência de salvação, eu poderia, quem sabe, em segundos, contar o momento em que eu criei e eu fui salvo. Então, para que nós possamos, quem sabe, contar um pouco mais que antecedeu, quem sabe pode ajudar alguém aqui essa tarde. Então, eu quero contar um pouquinho antes de quando eu passei pela porta estreita, tá bom? Então, quem sabe eu deveria lembrar que eu não nasci num lar cristão. Os meus pais, eles eram católicos, eles moravam no Rio de Janeiro, e eu nasci então num lar, vamos dizer, um lar católico. Eu lembro que na casa de meus pais, quando eu ainda era criança, havia umas imagens, eu lembro muito disso. Na cabeceira da cama da minha mãe tinha aquela coisa cheia de bolinha, sabe? Terço. Eu lembro disso. Então, era um lar bem católico. Mas o meu pai era militar da aeronáutica, então ele foi transferido do Rio de Janeiro para Pirassununga. Eu tinha então 5 anos de idade quando nós nos mudamos do Rio de Janeiro para Pirassununga, interior de São Paulo. Hoje eu moro lá ainda, fui criado lá praticamente. Mas eu tinha 5 anos de idade. A minha família, ela era composta dos meus pais, uma irmã mais velha, depois um outro irmão mais velho do que eu, depois vem eu, e depois, por último, uma irmã mais nova. Éramos 6 ao todo. Hoje, a irmã mais velha tem lembrado, de vez em quando, éramos 6, agora só somos 3. Eu já não tenho mais meus pais, e a minha irmã mais nova, ela faleceu também. Então, somos agora, na família dos meus pais, restaram 3 irmãos. E é interessante que, dentro de casa, entre meus irmãos, começou com a mais nova sendo salva,
depois veio eu, depois veio o meu irmão mais velho e, por último, a minha irmã mais velha. Geralmente é o oposto, né? Mas lá foi ao contrário, foi da mais nova para a mais velha da casa. Mas deixa, quem sabe, eu lembrar que, então, chegando em Pirassununga com 5 anos, meus pais bem católicos, e havia na vila militar onde nós morávamos, havia um homem, o Salvo, Viseu, Matilde deve conhece bem ele, seu Levi. E o seu Levi morava nessa vila militar, ele também era um militar, e ele sendo salvo, ele abria a sala, a porta da casa dele, e ele ia naquela vila convidar os moradores para ouvir o evangelho dentro da casa dele. Então ele chegou à porta dos meus pais com o convite. Aí meu pai, foi o que eu fiquei sabendo depois, dizia para minha mãe: olha, vai você, vai você, vai você. A minha mãe foi. Não demorou muito, ela foi salva. Depois o meu pai foi também. Ele foi salvo também. Agora eu tinha 7 anos de idade e eu estava agora morando em um lar cristão, dos pais salvos. Aquelas imagens que eu falei para vocês no começo desapareceram da nossa casa. Já nunca mais vi aquilo. A minha mãe se tornou uma pessoa muito dedicada na obra de Deus, e a igreja em Pirassununga, que hoje é uma igreja muito próspera, ela, em certa época, tinha somente para abrir o salão o meu pai e a minha mãe. O meu pai, ele nunca foi alguém que falava publicamente, ele mesmo dizia, e lá em casa todos nós sabíamos, ele nem sabia assoviar, ele não cantava, ele não tinha nenhum dom público, mas ele fazia a leitura no dia da reunião, quando não tinha ninguém para pregar, ele lia a Bíblia, ele fazia uma oração, cantava um hino, escolhia um hino, cantava e acabava a reunião. Isso foi durante muitos anos. Mas a partir então dos meus 7 anos de idade, eu estava então no lar cristão, uma criança de 7 anos agora, acompanhando os pais na reunião. Então, opa, eu vou ter que acelerar aqui, irmãos. Eu vou ter que pular bastante coisa. No lar cristão, ouvindo, eu lembro que eu gostava de pintar aqueles desenhos. As crianças recebem esse desenho ainda ou não? Aquele tema, conta uma história, tem uma folhinha, ainda tem isso ainda? Eu gostava daquilo demais. Então eu posso ir com calma, então, né? Então eu gostava daquilo e decorava os versículos, e pintava e recebia elogios, eu gostava demais daquilo. E eu cresci, então, ouvindo as histórias, fazendo aquelas lições, pintando aqueles quadrinhos, estava no lar cristão. Estou vendo muitas crianças aqui, e eu tenho que, com a permissão dos irmãos aqui, eu tenho que elogiar vocês, porque eu estou vendo um bom comportamento aqui das nossas crianças, e dos nossos jovens também, e dos nossos velhos também. Estão se comportando direitinho nessas reuniões. Isso ajuda muito a gente. Então, eu era uma criança muito tímida. Eu sempre fui. Não gostava de sair de casa, gostava de brincar dentro de casa. E eu fui criado dessa maneira, era o meu jeito, a minha personalidade era assim. E ainda sou um pouquinho assim. Eu gosto de ficar em casa. Mas, criado no lar cristão, eu comecei a aprender os versículos, as histórias, como as crianças aqui estão aprendendo. Então, deixa eu contar uma experiência, já que eu tenho agora um tempinho.
Quando eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, quem sabe um pouco mais, mas por aí, um moleque, juntaram-se, quem sabe, mais uns 10 ou 12, e nós fomos para nadar no rio. Alguém já fez isso? Ah, eu fiz essa vez. Eu não sabia nadar. E nós tínhamos então ali aquele, todo mundo foi de bicicleta, chegamos naquele rio, era uma correnteza até um pouquinho forte aquele rio, e tinha uma árvore tombada bem no rio, e você sabe o que a molecada fez, e eu estava junto, e fizemos uma ponte daquela árvore lá. Muito gostoso. Brincar com aqueles meninos, numa época que não tínhamos celular, era assim a nossa diversão. Até que um resolveu não só passar por cima da árvore, vamos passar por baixo da árvore, pela água. Aí foram mergulhando e passava do outro lado. Eu resolvi fazer igual. E eu mergulhei. Não sabia nadar, não conseguia abrir os olhos. Quase perdi a vida naquele dia. Havia um garoto, um rapaz mais velho do que a turma, da turma. Ele percebeu, eu não sei como isso. Foi a graça de Deus ali comigo. Ele mergulhou e me tirou do meio do emaranhado de galhos, daquela escuridão daquelas águas. Aquele rapaz me salvou. Então eu quero dizer para as crianças que têm ouvido a escola, que têm decorado os versículos, que têm se dedicado, que estão no lar cristão e estão acompanhando os pais, eu incentivo para que você continue. Eu era assim, mas se eu tivesse perdido a vida debaixo daquelas águas hoje, eu estaria no inferno. Fato de que meus pais eram salvos não me tornava um salvo. O fato de que eu tinha muitos versículos e muitas histórias decoradas e conhecidas, eu ainda não havia crido no Senhor Jesus como meu Salvador. E se eu tivesse morrido debaixo daquelas águas com 7 para 8 anos de idade, eu estaria hoje no inferno. Então, talvez eu esteja falando com uma criança dessa idade ou menos. Você precisa ter a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus, como teu Salvador. O Deus dos teus pais precisa ser o teu Deus. O Salvador dos teus pais precisa ser o teu Salvador. Mas o tempo passou depressa e logo eu estava com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, no lar cristão, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, eu conhecia muito bem sobre o Evangelho, mas com 18 anos de idade, eu ainda não era salvo. É isso mesmo. Eu não era salvo. Aos 18 anos de idade, eu tive que sair de casa por causa do trabalho. Eu tinha passado num concurso público para ser sargento da aeronáutica. Então fiz aquela prova, passei e com 18 anos eu tive que ir para Guaratinguetá, uma escola militar, e lá nós tínhamos que ficar em regime de internato, tínhamos que viver lá durante 2 anos, e após 2 anos, então, se formava um sargento da aeronáutica, e eu fui com 18 anos para essa escola em Guaratinguetá. Essa é uma experiência, foi muito dolorosa para mim, com 18 anos de idade. Eu quero confessar aqui publicamente, eu chorei muito aquele dia.
Chorei muito ter que sair da casa de meus pais. Mas, chegando em Guaratinguetá, com 18 anos, eu me sentia assustado. E o pior de tudo, eu sabia que eu não era uma pessoa salva. Salvação não era alguma coisa que me preocupava até então, mas eu tinha consciência de que eu não era um salvo. No meu curso lá na escola, eu tinha que fazer parte do currículo nosso, eu tinha que dar um salto de paraquedas. Pensa bem, eu tinha que dobrar o meu paraquedas. Logicamente, eu estou aqui resumindo, havia toda uma instrução para isso, mas eu tinha que dobrar o paraquedas com o qual eu ia dar o salto. Eu nunca tinha entrado no avião, nunca tinha voado. E a primeira vez que eu ia fazer isso, eu tinha que sair do avião e dar um salto do avião. E eu era muito novo, eu estava muito assustado. Nessa hora, eu estava bem preocupado. Sabe com quê? Eu não era salvo. Eu sabia que se eu morresse ali, se meu paraquedas não abrisse, eu ia direto para o inferno. Desde os 7 anos até os 18 anos, ouvindo a palavra de Deus, e eu ainda não era salvo. Pois muito bem, quando foi no ano de 1986, eu já tinha mais ou menos 1 ano e meio na escola, Guaratinguetá, escola militar, e eu estava retornando de férias, era dezembro de 1986. E eu estava então vindo de férias para Pirassununga. Essas minhas férias foram muito especiais para mim. No mês de dezembro, eu recebi um convite do nosso irmão Seu Ronaldo. Eu acho que muitos aqui já ouviram falar dele, mas ele me fez um convite para estar numa reunião em Porto Ferreira para a pregação do Evangelho. Eu atendi aquele convite do nosso irmão, falei, tudo bom, eu vou. Era uma terça-feira e eu falei para ele que eu iria para lá. Eu era, assim, muito atencioso com as pessoas. Eu gostava de, quem sabe, agradar com uma resposta positiva, e eu dei uma resposta positiva para esse irmão. Estarei lá, sem problema nenhum. Mas quando foi na terça-feira de manhã, a coisa mudou. Eu não queria ir mais. Se eu tivesse um celular na época, eu teria mandado uma mensagem para o nosso irmão e eu iria dizer para ele, olha, irmão, aconteceu alguns imprevistos aqui, eu não vou poder mais ir. Eu teria mandado uma mensagem, mas naquela época nós não tínhamos essa facilidade e eu tive que desistir e resolvi então ir para aquela reunião com o nosso irmão, o seu Ronaldo. Combinamos ali um horário que ele iria passar na minha casa e ele, muito pontual, e ele costumava dizer que qual é o tempo que nós devemos ir para uma reunião? É o tempo de se trocar um pneu de um carro. Então, mais ou menos, você vai entender que hora que ele passou em casa para nós irmos para a reunião. Passou bem cedo. E nós fomos para aquela reunião em Porto Ferreira. Chegando naquela reunião, mas quem sabe, eu teria que dizer que ele parou o carro em frente da minha casa
Mas o homem não estava sozinho. Havia com ele mais 3 pessoas, o carro cheio. E eu entrei no carro, sendo então a 5ª pessoa a entrar no carro cheio. Eu conhecia todos dentro do carro. Sabia também que todos, menos eu, eram salvos. O único que não era salvo dentro do carro era eu. O único que ainda estava indo para o inferno era eu. Nós fomos então para Porto Ferreira, uma viagem bem curta de Pirassununga a Porto Ferreira, quem sabe 15, 20 minutinhos só. Chegamos lá em Porto Ferreira para a reunião, terça-feira à noite. A reunião começava às 7h30. Paramos o carro na esquina, saímos do carro e o salãozinho estava fechado. Sabe o que passou no meu coração? Só eu pensei comigo lá dentro, eu acho que não vai ter reunião aqui hoje. Aquilo me trouxe uma alegria, eu acho que nós vamos voltar para casa. Você entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui, eu não quero confundir a cabeça de ninguém, mas eu estou aqui realmente contando a minha experiência e eu queria ter desistido naquela terça-feira. Eu não sei bem os motivos, mas eu não queria ir mais àquela reunião. Chegando lá, vendo aquele salão fechado, eu achei realmente que não iria haver reunião ali, porque a hora estava chegando e o salão fechado, ninguém da cidade estava chegando para abrir o salão. E eu pensei comigo, bem quietinho lá dentro, eu acho que não vai ter reunião. Fiquei feliz com aquilo. Mas eu ainda não conhecia tão bem assim nosso irmão, seu Ronaldo. A hora foi chegando e chegou 7h30. Nada de alguém chegar para abrir o salão. E eu pensava comigo, eu acho que nós vamos embora para casa. Mas conhecendo o seu Ronaldo, como eu o conheci, aquele homem não ia voltar para casa. Ele não ia desperdiçar aquela viagem. Se fosse necessário, eu acredito hoje que aquele homem iria abrir a Bíblia naquela esquina, porque o salão ficava numa esquina, ele ia abrir a Bíblia naquela esquina e ele ia pregar o Evangelho ao ar livre. Mas haveria ali uma pregação do Evangelho naquela cidade, naquele dia. Mas olha só o que aconteceu. Salãozinho fechado. O Eliseu deve lembrar como é que era aquele salão, tinha um murinho baixo. Era um salãozinho bem simplesinho, bem pequenininho, no fundo de um terreno. Era uma esquina, um murinho baixo aqui, um terreno bem vazio, e um salãozinho bem pequenininho aqui no cantinho, um portãozinho, um muro baixo. Na calçada do salão havia uma árvore. Por que eu estou falando isso tudo? Eu vi o seu Ronaldo chegando bem perto daquela árvore. E eu estava de olho nele. E ele enfiou o braço dentro da árvore. Você tá imaginando? E opa, agora tem chave! Tinha uma chave na mão daquele homem. E eu pensei que vai ter reunião mesmo. Anos mais tarde, os irmãos de Porto Ferreira me confirmaram isso. Havia um oco
dentro daquela árvore, e era combinado que se deixava uma chave reserva justamente para uma situação como essa de emergência, porque era um trabalho, não tinha uma igreja em Porto Ferreira, e alguém chegando ali e não tendo chave, a mão dentro da árvore. Tinha uma chave lá de reserva, sempre haveria uma reunião, então. Eu não sabia nada disso. Mas ele abriu o salão com essa chave. A reunião vai começar. E começou. Cinco pessoas só, dentro daquele salãozinho pequeno. Eu era um deles. Mas eu não tinha entrado no salão. Eu estava sentado lá no salão, mas eu não entrei. Você compreende isso? Os meus pensamentos não entraram. O meu coração, a minha vontade não estavam lá dentro. O meu corpo presente estava, mas os meus pensamentos estavam tão distantes. O nosso irmão falou ontem de Paulo levantando a mão e pedindo atenção. Eu não estava disposto a dar atenção, eu estava totalmente longe. Você já sentiu isso? Será que estamos falando com alguém aqui nesta tarde que tem passado por essa experiência? Então, deixa eu te falar, só um parênteses aqui, o que vai empurrar. O homem já está indo para o inferno por causa dos seus pecados, mas o que está alavancando, empurrando mais depressa, é o fato de que as pessoas não estão atentas, não estão dando atenção à voz de Deus. E eu era um desses naquela noite. Entramos, o meu corpo entrou, mas a minha mente não estava lá para dar atenção à voz de Deus. Estava sentado. Eu não lembro quem orou, eu não lembro nem a passagem que leu. Eu citei aqui João 3,16, eu vou explicar por quê. Eu não estava prestando atenção. Quem estava pregando, eu sei, era o nosso irmão seu Ronaldo, estava pregando o Evangelho. Eu sabia, via isso tudo, mas eu não estava lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estava presente ali. Até eu comecei a observar alguma coisa. Ah, irmão, obrigado. Obrigado. Talvez o nosso irmão Liseu vai saber com mais precisão quem era o nosso irmão seu Ronaldo pregando o Evangelho. Aquele homem, ele se doava na pregação do Evangelho. E ele se dedicava, se esforçava. E eu estava ali sentado no banco, bem distraído, mas alguma coisa me chamou a atenção. E foi justamente isso. Eu estou vendo aquele homem e ele está de um lado para o outro, ele está gesticulando e ele estava realmente falando com bastante convicção, bastante força, e às vezes chegava até vir para o meu lado, e aquilo me chamou a atenção e eu comecei, opa, eu sabia o que era a pregação do Evangelho.
Eu sabia que a mensagem do Evangelho era uma mensagem para o pecador perdido que está indo para o inferno. E eu estava agora olhando para aquele homem e eu estava vendo todo aquele movimento, aquela maneira dele pregar e transmitindo a palavra de Deus com tanta força, com tanta convicção. E eu fiquei pensando, mas esse homem está pregando o Evangelho? A mensagem do Evangelho é uma mensagem para o pecador perdido que está indo para o inferno. E isso tudo veio na minha mente naquela hora e eu comecei a pensar. Eu sou, dentro dessa sala, o único pecador perdido que está indo para o inferno. Então, essa pregação e tudo isso que esse homem está falando é para mim. Naquela noite em Porto Ferreira, aquela mensagem, ela era toda para mim. Porque eu era o pecador, eu era o único perdido naquela sala, eu era o único que estava indo para o inferno, e eu pensei comigo, Deus está falando comigo. Eu tenho que confessar, foi a primeira vez que eu senti isso com tanta força, com tanta clareza, com tanta convicção. Deus está aqui. Não éramos somente 5 pessoas lá dentro, Deus estava lá. E Ele tinha vindo para falar comigo. Deus estava lá para salvar a mim, o pecador. Eu tinha acabado de chegar na reunião. Atrasado, sim, mas ainda em tempo de ouvir nosso irmão. E eu lembro que ele estava falando sobre o pecado. E eu lembro que, ouvindo ele falar sobre o pecado, ao mesmo tempo que ele falava, eu realmente sentia aquela forte acusação: eu sou pecador. Eu lembro dele usar o exemplo ao falar que o pecado nos separava de Deus e o pecado leva o homem para o inferno. E eu lembro dele citar um exemplo, eu estava já bem atento agora. Eu dou graças a Deus que Deus me despertou e em tempo eu podia estar ouvindo a mensagem. E ele estava dizendo, olha, o pecado, os prazeres deste mundo são como as bolhas de sabão, dessas que as crianças fazem. Você lembra quando nós éramos crianças? E ele estava usando esse exemplo e dizendo que o pecado e os prazeres do pecado são como essas bolhas de sabão que as crianças fazem. São coloridas, são lindas, são flutuantes, e as crianças correm atrás. E elas apanham aquelas bolhas, elas se dedicam, elas pulam, elas se divertem, e elas apanham aquelas bolhas. Mas quando abrem as mãos, desapareceu. Um vazio. E esse irmão estava falando isso. O pecado parece bonito, parece atraente, parece colorido, e os homens o buscam, mas vão descobrir, vai deixar depois um vazio, uma tristeza, uma angústia. E ele falando isso, eu me sentia tão acusado que lá no meu coração eu dizia comigo, em espírito de oração ali diante de Deus, e falava comigo mesmo, ó Deus, eu sou essa pessoa, eu sou esse pecador que tem corrido atrás dessas bolhas de sabão, eu tenho pecado, eu sou um pecador e tenho descoberto esses pecados que me deixaram tão vazio, é verdade. Mas que bom que aquele homem continuou e ele apresentou o Senhor Jesus Cristo.
dizendo que em Cristo havia então salvação, havia perdão real, havia realmente alegria, satisfação. Aí ele usava esse versículo aqui, João 3,16. Eu não sei quantas vezes, na pregação dele naquela noite, eu ouvi ele dizer exatamente isso, para que todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e ele repetia isso, é somente crer, é crer somente para que todo aquele que nele crê. Para mim foi o suficiente. Eu já estava sob forte convicção de que eu sou um pecador. Aquilo me aliviou tanto quando eu pude ouvir: Cristo salva os pecadores, somente crê. Eu estava sentado num banco como este. E ali sentado no banco, eu pude dizer no meu coração diante de Deus: ó Deus, eu sou um pecador. Tenho consciência disso, eu concordo com isso. Mas agora, ouvindo que o Senhor Jesus é o Salvador dos pecadores, naquela noite, naquele banco, eu fiz não uma escolha, não uma decisão ao lado do Senhor Jesus, mas eu me entreguei totalmente a Ele, e ali eu confessei: eu creio que Cristo Jesus é o meu Salvador. O Senhor tem dito isto, crê, basta. E naquela noite eu criei em Cristo como meu Salvador. Essa é a minha experiência. Eu não sei como terminou aquela reunião, aquela noite. Eu não estou querendo aqui colocar uma fantasia no assunto, mas não é nada disso. Eu só sei que eu não conseguia parar de pensar na minha salvação daquele momento. Eu havia crido no Senhor Jesus, eu era salvo. Voltando para Pirassununga, dentro daquele carro, eu não conseguia parar de pensar naquele momento. E eu lembro que dentro do meu coração eu podia dizer: agora eu não era mais o único que estava indo para o inferno, porque, desculpe, eu não era a única pessoa que não era salvo, eu era salvo também, junto com aqueles meus irmãos. Eu quero terminar e dizer que essa é a minha experiência. Eu poderia contar isso, como eu disse, em poucos segundos. É o tempo de alguém passar pela porta estreita, é o tempo de alguém tendo convicção do pecado, crer no Senhor Jesus como Salvador. No momento que alguém crê, é salvo. Essa é a minha história. Ela tem época diferente, ela tem um contexto diferente, quem sabe, da tua história. Amigo, se você não tem ainda uma história, nós estamos orando, quem sabe nesses dias, Deus tenha dado e dê para você uma experiência, para que você possa contar também a sua história de salvação. Será diferente de todos os demais, no sentido de que idade, época, trecho da Bíblia, mas haverá sempre uma coisa em comum, que não pode deixar de ser comum.
A porta que nós temos que passar, ela é igual para todos. O Senhor Jesus diz: eu sou a porta. A minha experiência é essa, a sua pode ser diferente, mas a porta que nós atravessamos para ser salvos é a mesma. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E assim seja também para aqueles que ainda não têm uma experiência e possam ter agora mesmo. Amém.